E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Caroline Barreto e eu vou estar ensinando vocês a mexerem no Photoshop. Hoje, mais do que nunca, o apelo visual é muito forte na mídia, né? E nós temos que acompanhar esta tendência. Uma imagem eficaz é aquela que é capaz de transmitir em poucos instantes uma ideia precisa. Graças ao Photoshop, o artista, tem muito mais liberdade para criar uma imagem do jeito que ele quiser, ou criar ou mudar uma imagem, com um custo muito menor. Não precisa pagar pessoas profissionais para fazer isso. E num tempo muito curto, porque o Photoshop é praticamente instantâneo, dependendo da velocidade da máquina que você deve estar utilizando. Hoje em dia a gente faz isso, esses artistas fazem isso, expõem suas ideias em uma imagem de um modo que antigamente seria inviável ou até mesmo inimaginável, né? Muito rápido, coisas assim fantásticas. E vamos lá. Por que o Photoshop? Por que estamos utilizando o Photoshop? É a primeira coisa que se passa na cabeça de alguém que pretende iniciar nesta área de editor de imagens e tal, é por que estudar o Photoshop. Se há tantos programas bons no mercado, como o CorelDRAW, PageMaker, o próprio GIMP, na é verdade, que diferencial o Photoshop pode nos oferecer? Antes de responder a esta pergunta, primeiramente, vamos falar de dois tipos de imagem, a vetorial e a matricial, que é a bitmap. Essa é uma dúvida muito frequente que eu tenho observado nas pessoas. A vetorial ela é composta de curvas, figuras geométricas, que podem ser ampliadas e reduzidas à vontade sem perda de qualidade. São gravadas na fórmula de cálculos, daí sua escala pode ser alterada sem distorções. Logotipos são feitos assim, com imagens vetoriais. Uma imagem vetorial ela é interpretada no momento em que é aberta. Você olha e já tem uma noção do que ela está querendo transmitir para você. Por este motivo, trabalhos mais complexos podem demorar a abrir, já que são montados na hora. Ok? A imagem matricial ela é uma tela retangular composta de vários minúsculos pontos, coloridos ou não, que são chamados de pixels. Juntos, os pixels podem formar uma infinidade de figuras diferentes. Quanto mais pixels concentrados numa área, maior é o nível de detalhe, no caso a resolução, nós chamamos de resolução. Fotografias são assim, formadas por pixels. Se você der um zoom na imagem para aproximar a fotografia, no computador, poderá ver os pixels dela, aqueles quadradinhos, tá ok? Se você já viu a sua avó tricotando, ou aquelas revistas de costuras que nossas mães costumam comprar, verá uma imediata semelhança entre as imagens matriciais, ok? No caso, os pixels. Respondendo então a pergunta de por que eu estou utilizando o Photoshop, temos programas bem adequados a imagens vetoriais, como o CorelDRAW. E temos o Adobe Photoshop, o mais conceituado programa para retoque, montagem e tratamento de fotos no mundo. E há quem diga que alguns modelos passam por uma longa sessão de Photoshop ao pausarem para revistas. Por isso saem com aqueles rostos maravilhosos, maquiagens maravilhosas, curvas perfeitas. E já o PageMaker, também da Adobe, o que produz o Photoshop, é um ótimo programa para finalizar a montagem de livros e revistas, podendo utilizar imagens feitas tanto no CorelDRAW como no Photoshop. E deixa de blá blá blá, vamos à interface do produto. Vamos lá. Após nós abrirmos o Photoshop, eu vou reabrir aqui o meu Photoshop para mostrar para vocês de forma mais prática aqui. Logo após nós clicarmos no Photoshop, eu estou utilizando o Photoshop CS2, mas essas aulas servem para todos os Photoshops.
Após nós abrirmos o Photoshop, você pode perceber que dependendo do computador, pode ser que demore um pouco a abrir. Por quê? Porque o Photoshop carrega uma infinidade de módulos ao ser iniciado. Que então, portanto, se demorar, é normal, ok? Você pode perceber que ele está carregando aqui os plugins, os filtros, os brushes, as fontes e tal. Então ele vai demorar um pouco a abrir, dependendo da máquina do seu computador, da máquina que você está utilizando. Aqui, abrindo o nosso Photoshop. E pronto. Está aberto o nosso Photoshop. Na parte superior, temos a barra de título. Uma das coisas que você vai perceber é que o nome do arquivo aberto, no caso que você vai abrir a imagem, não vai aparecer de imediato nesta barra. Porque ele só aparece se você estiver com a janela do arquivo maximizada dentro do Photoshop, ok? Então só vai aparecer o nome do Photoshop, a não ser que você estiver com a imagem toda maximizada. Logo abaixo, temos a barra de menus. Algumas dessas opções podem parecer familiares para vocês, como arquivo, file. Eu estou utilizando o Photoshop em inglês, mas vai ser bem fácil vocês entenderem. O file, que é arquivo, edit, que é o editar, janela, window e ajuda, help. Se você tem o costume de usar os programas do Office da Microsoft, como o Word, o Excel e o PowerPoint, verá que os comandos são bem diferentes. Isso se deve não somente ao fato do Photoshop ser um programa com um propósito diferente, mas também ao fato de ele ser de um fabricante diferente, no caso da Adobe.